Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu estou aqui, são 11h12, no dia 17 de abril de 2024. Meu muito obrigado aos amigos que se inscreveram no meu canal, 427 amigos, estou para lá de feliz. Você, se ainda não se inscreveu, corre e se inscreva, né? Não deixe de se inscrever no meu canal para me ajudar a crescer. Eu quero chegar a 10 mil, 20 mil, 100 mil, né? A gente vai conseguir, se Deus quiser. Estou muito feliz que tem aumentado muito as visualizações, né? Minhas visualizações eram 10, 15, agora está dando 30, 34, 50, então isso é muito bom, muito bom. Se você que está visualizando, não dá um like, aí o YouTube não mostra para mais gente, mas se você desse um like ou um dislike, chamava a atenção dos algoritmos, né, na chamada inteligência artificial, e mais pessoas teriam acesso. É uma realidade essa coisa de a gente se falar pelas redes sociais. Não tem mais aquela amizade de se encontrar na varanda, de se encontrar nas casas das pessoas, comer aquela macarronada de domingo. Isso acabou, pelo menos aqui em boa parte na cidade de Santa Cruz de Caparibe. Eu não consegui ainda, é claro que pode ser que o Santa Cruz de Caparibe é uma cidade grande e eu não conheço muito sobre Santa Cruz de Caparibe ainda, que eu vivo muito isolado, não sei porquê. Eu era uma pessoa bastante comunicativa, vivia no mundo acadêmico, né? Acho que eu sonhei demais viver no mundo acadêmico. Quando eu saí do mundo acadêmico, houve um fechamento. Mas eu não estou falando mal de Santa Cruz, muito pelo contrário, estou muito feliz aqui. Agora eu não consigo fazer aquelas velhas amizades, né? Claro, eu parei de beber, provavelmente, né? A deixada de ir ao bar tenha enfraquecido isso, mas a gente tem que ficar nas redes sociais, se comunicando, passando ideia, passando mensagem. Bom, eu deixo aqui, como sempre, o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato, fiquem à vontade. Insisto que faça os seus comentários para que eu possa ter uma reciprocidade, um retorno, né, um feedback. Ok, gente? Bom, eu estou muito preocupado com a situação do Brasil. O Brasil não vive uma situação política nem social boa. Né? De repente a economia estava bem, a economia estava crescendo, olha o meu gato querendo derrubar aqui, né? Estava crescendo, os índices, a inflação estava controlada, de repente o governo muda tudo, não vai mais cumprir meta, que mudou tudo, 2025, 2026 vai ter um acréscimo de 5, a greve das universidades, é muita confusão, né? Está muito confuso o Brasil. Né? E além do mais, essa briga do Arthur Lira com o governo, nessa pirraça dele com o ministro das Relações Institucionais, que acho que é o Pimenta, e está criando, né, pautas, bombas, vamos dizer assim, que é o nome que se deu, essas pautas que não é de acordo com o governo, derrubando vetos de forma arbitrária, simplesmente para aparecer, como se fosse vingança. Isso não é administrador, isso é um medíocre político, porque a gente não pode levar as questões pessoais para a vida profissional. A gente tem que dividir o que é vida pessoal, o que é vida profissional. Na vida profissional, a gente segue principalmente um deputado, que tem que seguir a regra, tem que seguir a Constituição da República. Mas, infelizmente, essa briga do Arthur Lira com o Palácio do Planalto só criará dificuldades, só criará prejuízo para o país. Isso é uma das coisas que me chamam a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: essa é uma decisão do qual eu sou fã, gente. Eu sou fã do ministro Salomão, lá do STJ. Ele foi um juiz, ele foi desembargador no Rio de Janeiro, um cara super, tem decisões maravilhosas, tanto ainda quando era do TJ, como também no STJ, uma pessoa humana maravilhosa. Agora, ele no Conselho Nacional de Justiça, quando ele afastou de forma arbitrária a juíza da Lava Jato, né? Isso mostra que não é vingança. A justiça não pode ser vingança, gente. Se a gente trabalhar com a vingança na justiça, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu espero que a Lava Jato, que teve seus benefícios, a Lava Jato, gente, ela não acabou, porque ficou na memória, né, as falcatruas, né, as jogadas que haviam na Petrobras.
Né? Agora, se o juiz Sérgio Moro, lá o procurador, deram uma destinação errada ao processo, não é culpa do Brasil, nem culpa da Petrobras. O fato é que a corrupção é muito grande. E parece que os políticos não gostam de combater a corrupção. Então, enquanto eles não puseram abaixo a Lava Jato, eles não sossegaram. E agora eles estão com uma implicância, com uma vingança, né, quanto ao juiz Sérgio Moro. Eu apanhei muito, apanhei no sentido figurado, fui muito criticado, eu não tinha vídeo ainda, não fazia vídeo, mas pelos meus amigos que eu dizia, o Lava Jato está errado, os procedimentos estão errados, o juiz Sérgio Moro está prendendo sem necessidade, ele prende na sexta para ficar sábado, domingo, para o judiciário só se atuar na segunda ou na terça. Isso não era uma atitude dele. Então o juiz Sérgio Moro fez muita coisa errada na Lava Jato. Então, eu critiquei. Agora, não é para dizer que a Lava Jato não teve seus efeitos. A Lava Jato apurou muitos crimes, muitas falcatruas, até porque, se as pessoas não tivessem 5 milhões de dólares para devolver, não devolveriam. Ora, se os diretores, ex-diretores da Petrobras e das empresas de engenharia que foram envolvidas, né, e devolver, fizeram acordo de leniência, devolvendo recursos para a União, o que gerou essa confusão, né, da multa da fundação. O erro dessa juíza foi que ela aceitou, ela homologou um acordo feito pelo Ministério Público e o Ministério Público dos Estados Unidos para que eles criassem uma fundação da Lava Jato. Foi um erro crasso. O dinheiro é público, o dinheiro tinha que ter voltado direto para a União. Mas, graças a Deus, isso foi suspenso. Agora, eu não quero, por exemplo, o Sérgio Moro foi julgado no Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba e saiu vitorioso. Né? Os desembargadores, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral não encontraram crime na campanha política de Sérgio Moro. Portanto, ele deve prevalecer, continuar senador. O que eu concordo. Né, que a gente tem que ter uma certa parcimônia, não é tudo, não é crime, o PT adora fazer essa festa, né? Agora eu quero que quando chegar no TSE, o ministro Alexandre de Moraes, não sei se ainda vai ser ele que julga, porque parece que ele sai, entre a ministra Carmen Lúcia, pelos dois ministros eu tenho profundo respeito, profunda admiração, eu espero que não entre num processo de vingança no TSE, e que o juiz Sérgio Moro seja cassado se realmente ele cometeu o crime. Eu acho muito difícil a decisão do Paraná ser desfeita, né, ou alterada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se for, espero que não seja vingança, seja pela justiça. A gente não pode ficar nessa como está o PT, perdido, o governo Lula está perdido, o governo Lula está tonto. Hoje, um artigo do Hélio Gaspari, do Globo, ele fala, o governo está tonto, e eu concordo com o Hélio Gaspari, porque realmente o governo está perdido. 1 ano e 3 meses de governo, o governo não sabe o que é. O Lula não sabe o que é ainda, ele não consegue dialogar com a sociedade. Por quê? Porque ele dialoga muito com a cúpulazinha do PT, o pequeno grupo do PT. E ele precisa de entender que ele governa o Brasil. Ele não governa só o pessoal do PT. E essa tendência dele também com relação ao mundo, ao Oriente. O Lula tem que se convencer que ele não vai derrubar os Estados Unidos. Os Estados Unidos serão potência durante muitos anos. Não é a implicância do Lula contra os Estados Unidos. Gente, o Brasil tem muita injustiça. Mas a culpa da injustiça não é dos políticos, não é da Europa. Portugal levou o nosso ouro, levou nosso pau-brasil, levou a nossa açúcar e ficou rico, enriqueceu a Inglaterra. Mas os erros do Brasil foram políticas erradas de políticos desde 1891 que esse Brasil vem se arrastando. Né? Tivemos a Revolução de 64, foi um golpe de 64 e foi uma época de muita expansão, de crescimento estruturante. Foi os governos militares estruturaram o país na área de telecomunicações, na área de rodagens, né? Enfim, fizeram uma infraestrutura. E a economia crescia. A economia de 1920 a 1980, ela crescia às vezes 10%. Né? E por que a economia brasileira vem se arrastando desde 2014, 2012, desde o governo Dilma? E a gente não adianta a gente ficar comemorando crescendo 1%, 1,9%, 2%. É um crescimento medíocre, a nossa economia está se arrastando, nosso país está pegando, a passos de tartaruga. A nossa economia ela pode crescer mais. Agora, pode crescer mais quando o governo tem projeto.
O problema é que esse governo não tem projeto de Estado, ele tem projeto de governo, projeto de permanecer com o PT governando até 2030, 2050, sei lá o quê. Esse é o projeto. Mas o Brasil precisa de projeto para o país. Hoje estava vendo uma matéria no editorial do jornal Globo sobre a questão da educação. 49% dos nossos jovens são pobres. 49% dos nossos jovens não têm educação, não têm acesso à escola. Isso é muito triste. E não é agora, é 2022, estou falando, são relatórios feitos relatórios de dados produzidos em 2022. Nós estamos em 2024, o que é relativamente pouco tempo, mas dava para o governo prever como sair desse gargalo. Né? Porque nós temos uma juventude analfabeta, uma juventude que morre, como eu falo sempre aqui, né? Nossa juventude é morta aos 18 anos, quando ela sai da escola pública municipal, que não tem competência, os municípios não querem dar uma boa educação, nossa educação é de péssima qualidade, porque os prefeitos não querem educar a juventude, porque se educar são jovens que vão ser críticos, e eles querem aqueles eleitores omissos, o eleitor que era por causa do compadre. Eu voto no fulano porque ele é meu compadre. Não se vota no prefeito porque ele é compadre, porque ele é bom. Se vota se tem projeto. Mas infelizmente o nosso Brasil não tem projeto. Nosso estado de Pernambuco está uma calamidade na saúde, na segurança pública, e não se faz nada. A culpa da governadora? Não, ela não tem recurso. Ela não tem projeto de estado para Pernambuco, tem projeto de governo. Ela já está trabalhando, sabe que vai perder em 2026 para o neto de Eduardo Campos. Para o filho de Eduardo Campos, desculpa. O próximo governador de Pernambuco é filho de Eduardo Campos, que é o atual prefeito de Recife. Ninguém vai tirar essa candidatura, porque está todo mundo já conjecturado, numa orquestra, que o próximo governador de Pernambuco é o filho de Eduardo Campos. É a aristocracia, é a oligarquia, é o coronelismo que ainda funciona. Como está funcionando o coronelismo urbano? Nós saímos dos coronelismos das fazendas, dos latifuniários, né, lá que a gente usa muito, né, naquele livro Inchado de Voto, né, do ex-ministro do STF, que foi aposentado compulsoriamente na Revolução de 60, Vitor Nunes Leal, né, o autor desse livro. Eu estou lendo um livro, né? Coronelismo Inchado de Voto, que é maravilhoso. Mas hoje os coronéis, quem são os coronéis da política hoje? Os grandes pastores urbanos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Porque é falta de educar, a educação dessa juventude, que não tiveram educação adequada. Aí criam pessoas dominadas por dogmas, por mentiras que essas igrejas evangélicas impõem. A religião, ela oprime. Eu não estou fazendo um crítico à religião, mas essa linguagem, puseram Bolsonaro no altar, retiraram Jesus Cristo, né, de qual a gente tem que ter muito respeito e muita admiração, mas eles tiraram, as igrejas evangélicas tiraram Jesus do altar e botaram Bolsonaro. Aí foram contra a vacina, são contra os homossexuais, são contra o casamento gay, tudo por bobagem, que não é nada. Deus não vai dispensar ninguém porque a pessoa é homossexual. Ninguém se fez homossexual, você nasceu homossexual. A gente precisa de respeitar a dignidade, a tendência, o gosto de cada pessoa. Mas não, fica essas coisas bíblicas, um Velho Testamento, não tem nada na Bíblia que Jesus condene os homossexuais. Se alguém me provar que na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, Jesus condenou os homossexuais, aí eu retiro minha desculpa. Mas ele não diz isso. Então é uma hipocrisia e omitindo, né? E mentindo, e as pessoas não querem tomar vacina, enfim, porque fica a cargo desses pastores medíocres, mentirosos, que são os coronéis do Brasil hoje em dia. E tem candidatos medíocres como Jair Bolsonaro. Por isso que a gente elege medíocres como Jair Bolsonaro. Porque o povo está alienado, o povo não pensa. O povo não aceita conversa, ou me ouvir mais de 14 minutos. Mas eu penso o país, eu penso que o país não pode ficar, a gente não pode viver sem entender o orçamento público. Gente, o orçamento é nosso. O governo federal não gasta o dinheiro de Lula. O dinheiro não é de Lula, o dinheiro não é de Arthur Lira, o dinheiro não é de Pacheco, o dinheiro não é de Bolsonaro. O dinheiro é nosso. A Petrobras é nossa, o Banco do Brasil é nosso, a Caixa Econômica é nossa, a gente tem que cuidar. Mas não, você vê, porque essa briga do Arthur Lira, porque o ministro, acho que não sei qual ministério de Lula, demitiu um sobrinho de Arthur Lira em Alagoas. Só porque ele demitiu um sobrinho, aí ele está rompendo
criando problemas seríssimos, derrubando vetos, né? Esse veto, por exemplo, das saidinhas, das chamadas saidinhas do preso. Gente, isso é uma inconstitucionalidade absoluta, fere vários princípios, princípio da individualidade, princípio da isonomia. Essa questão, os presos têm o direito de serem liberados em determinadas datas. Não é todo preso, não é bandido, não é porque o preso, bandido bom é bandido preso, bandido bom é bandido morto, como é o slogan de Jair Bolsonaro. Bolsonaro é um medíocre. Agora, quando ele pegou as joias, como estão dizendo que foi vender nos Estados Unidos, ele é diferente do cara que assaltou ali na esquina? Não, ele é igualzinho, mas não, ele quer que aquele que está preso lá. Agora, a situação da saída, o preso, gente, não é qualquer preso. Se ele está em regime fechado, ele não tem direito. Só tem direito a saídas, a visitação de famílias, da ressocialização. Aquele preso que demonstra lá no presídio que quer mudar a sua vida, que está trabalhando, está fazendo trabalho, está lendo livros, né, que são de acesso ao seu crescimento espiritual, ao seu crescimento pessoal. Então não é para você criar essa emenda, essa lei que proibiu a saída dos presos, que o Lula vetou e agora vão derrubar o veto. Isso é mediocridade. Esses deputados de direita radicais, essa bancada evangélica, essa bancada da bala, é uma vergonha. Bandidos são esses deputados da bala, bandidos são esses deputados evangélicos que estão lá não para defender o povo brasileiro, mas para defender os seus interesses. Ok, meus irmãos? Olha, muito obrigado. Desculpa o desabafo, mas a gente precisa de gritar, acabar com essa hipocrisia dessa bancada evangélica, dessa bancada da bala, que estão mentindo para a população e inventando coisas que não pode. Nós não podemos viver uma república teológica. O Brasil é laico, artigo 19 da Constituição. Esses evangélicos têm que ir para o lugar deles, eles têm que, quer convencer, vá para o seu tempo, mas não tentando chegar na Câmara Federal, querer transformar o Brasil numa teologia. Não vai resolver, porque a nossa Constituição é a Constituição cidadã. Eles não vão passar por cima da nossa Constituição. Estão fazendo dela uma bagunça. Mas se Deus quiser, o povo brasileiro há de se revelar. Em 2026, não eleger ninguém dessa direita ridícula, dessa direita radical, dessa direita nojenta, lideradas por Jair Bolsonaro. Ok? Olha, muito obrigado e até a próxima.